Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Agora 8h22. Bom dia para você que acompanha a programação aqui da sua Cultura FM pelo rádio, pelas redes sociais. Estamos ao vivo aqui pela sua Cultura FM 88.9. Segunda-feira, dia de conversar com médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação Médica Brasileira, residência médica em medicina interna, clínica médica no Hospital Barão de Lucena. Também é pós-graduado em medicina do trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, curso de graduação em endocrinologia e geriatria pela Universidade Estácio de Sá. É médico do trabalho e realiza perícias para aposentadoria, assistente do trabalho, médico sanitarista concursado, diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica, atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma e efizema pulmonar, entre outros exames. E nas segundas-feiras está aqui conosco. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves. Bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Bom dia a você que às segundas-feiras não sai de casa, não sai da cama sem ouvir Dilson Assunção e Mávio Alves. E esse final de semana foi um dia importante, né? Dia das Mães, né? Dia das Mães, que é um dia bastante importante, né? A Dia das Mães, eu não tenho mais mãe, Mávio Alves, também não tenho um pai, entendeu? Eu sou sozinho no mundo, só tenho irmãos, filhos e grandes amigos, tá certo? Que é muito. A gente reproduz o modelo, né? Que é fundamental, e é sempre bom a gente lembrar das pessoas que tiveram importância fundamental. Não importância, digamos assim, factual, mas é fundamental, né? A base de tudo, ou seja, a base do que eu sou hoje, do que eu fui ontem, claro que foi dado principalmente pelos meus pais, com ênfase para minha mãe. Minha mãe teve um papel bastante importante na minha vida, né? Primeiro, mostrar que você nunca deve desistir de absolutamente nenhum sonho, que a vida não é fácil. Os melhores caminhos para a gente são os caminhos mais difíceis, né? Talvez seja por conta disso que eu, meus 6 irmãos e meus filhos, todos eles, trilhamos caminhos muito difíceis, mas caminhos muito seguros, né? Não fazem as mães, de maneira geral, e a minha mãe, principalmente, e eu tenho o privilégio de ter muitas mães, pessoas que me acolheram como filhos, ou seja, que me acolheram nos momentos mais difíceis da minha vida. Obviamente, a minha mãe passou muito mais tempo, foi muito mais responsável. Mas eu também tenho outras mães aqui. Eu tenho uma pessoa aqui que eu considero como minha mãe, porque me acolheu como um filho, Dona Grace Lira, porque tem todos os predicados de uma grande mãe. Essa tem todos os predicados de uma grande mãe, é tudo que uma mãe deveria ser. Primeiro, nunca desiste dos seus filhos, mesmo que seus filhos possam ter desistido de alguém na vida. Segundo, que é importante, esteja onde estiverem seus filhos, ela estará sempre orando por eles. Ou seja, são mulheres fortes. A Dona Grace, minha mãe, também, pessoa muito forte. São missionárias na vida, missionárias também no lar. São pessoas agregadoras, ou seja, que passam a vida inteira aparando arestas. Porque nós, Mávio Alves, com o tempo, nossas roupas e nossas almas, nós, com o passar do tempo, todos nós somos assim. Nós, nos contatos com as pessoas, nós começamos a colocar arestas, a colocar pontas de vidros, colocar ponteiras de aço. Ou seja, na verdade, as pessoas vão nos lapidando e nós vamos lapidando as pessoas. Mas a mãe não. A mãe, independente de nós tivermos nossas idiosincrasias, nossas pontas afiadas, ferindo o seu coração, a mãe sempre perdoa. Aliás, perdoar talvez seja um dos mandamentos mais importantes que Cristo nos ensinou. Acho eu, na sociedade moderna, só as mães praticam o perdão. Porque os outros não. As pessoas não praticam o perdão cristão. As pessoas, elas muitas vezes recuam, muitas vezes
nas suas mágoas, para que quando elas se fortalecerem no futuro, elas destruíram o seu objeto, que foi o seu objeto causador de suas mágoas. Então, essas mães são importantíssimas, que nos acolhem, que nos compreendem, que estão com a gente em quaisquer circunstâncias. Mávio, você pode ver, se uma pessoa disser que tem mais de 10 amigos capazes de fazer qualquer sacrifício por você, eu acho que você é um privilegiado, porque eu não tenho 10 amigos. 10 amigos que vão cuidar de mim quando eu envelhecer e tiver um catre, tiver um leito cheio de feridas. Não temos esses 10 amigos. 10 amigos naquele quando eu estiver empobrecido, que eu precisar sair da pobreza e ascender. Eu não tenho esses 10 amigos que possam me fazer isso por mim. 10 amigos que quando eu chegar, cometer qualquer ato insano na vida, as pessoas vão me julgar, não pelo ato insano, mas pelo que fiz na vida. Nós não temos esses 10 amigos. Verdade. Ou seja, o nosso maior amigo que nós temos, em geral, é a nossa mãe. Então, em nome de todas as mães do mundo, eu dou um grande abraço fraterno em minha mãe, Dona Sebastiana, e em Dona Grace Lira, que elas são pessoas que traduzem o sentimento da maternidade como ninguém. Um beijo em vocês, minha mãe que está no céu, Dona Grace aqui que está na terra. E ontem eu não pude me confraternizar, que eu tinha um compromisso com o futuro, e eu não pude mais. Se sintam abraçadas, se sintam beijadas pelas potentes ondas da nossa 80.9. 88.9, né? 88.9. Isso. Doutor Dilson, mas é verdade. E falando nesse negócio de perdão aí, acendeu uma luzinha, né? O pessoal diz, olha, raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Morra, exatamente. Não é? E aí, muita gente, com esse negócio de guardar rancor, guardar mágoa, termina complicando as doenças, principalmente pressão alta, doenças cardíacas, que inclusive matam mais de 400 mil pessoas por ano no Brasil. Só pode ser tratada com remédio ou existem tratamentos alternativos para pressão alta e doenças cardíacas? Você está certíssimo, Mávio Alves. No Brasil, por exemplo, e no mundo todo, né? As doenças cardiovasculares, elas matam mais do que grande parte das doenças que há 40, 50 anos eram prevalentes, como as doenças infecciosas e o próprio câncer. Então, se você juntar todas as infecções que o Brasil tem, e os cânceres, anualmente são 600, 650 mil, as doenças cardíacas, incluindo a hipertensão arterial sistêmica, matam muito mais. A média de 400 mil, 404 mil aqui no Brasil. O tratamento dessas doenças, gente, não é apenas tão somente a terapia medicamentosa. O tratamento que vai revolucionar a sua vida, como sempre, é quando você resolve amar sua vida, resolve aumentar a sua autoestima, resolve dar a volta por cima. Por quê? Porque, veja, se você chega num consultório médico aqui nos Estados Unidos, no Japão, aí você tem uma série de problemas da sua vida. Vou citar alguns deles aqui. Você é tabagista, que é a segunda maior causa de morte do mundo. Você fuma cigarro. Uhum. Aí você tem a obesidade. 30% das pessoas são obesas, 50% têm sobrepeso, tá certo? Aí você não faz nada por sua musculatura, por seu coração, você não pratica exercício, é totalmente sedentário. Sua alimentação é só de porcaria, gordura, sanduíche, tudo mais. Não é que a pessoa não coma isso, não. Todo mundo deve comer. Lixo deve ser comido uma vez por semana. É feito pinto, é feito porco, não come lixo? Nós podemos comer lixo também, de vez em quando. Só que você tem que ter pelo menos 5 ou 6 dias de uma dieta equilibrada. E não precisa ser vegetariano, frutívoro. Tem gente que só come fruta e sobrevive. Um dos maiores maratonistas do Brasil, ou seja, de ultramaratona, ele corre mais de 200 quilômetros. Tem gente que não consegue dar 20 passos. O cara corre 200, ele só come frutas, Mávio Alves. Então, tem atletas que só comem vegetais. Eu não estou nem preconizando que você seja um radical chique. Não. Mas você comer uma alimentação virtuosa, uma alimentação colorida, uma alimentação que tenha fibras, legumes, verduras, um bom óleo, como os azeites de uma maneira geral, tá certo? Os seus carboidratos essenciais em pequena quantidade, boas proteínas, ou seja, dá para você comer bem, tá certo?
Então, se você mudar o estilo de vida de uma pessoa, ela tem muito mais impacto do que a terapia. Então, veja, se você deixar de fumar, a pressão arterial cai de 1 a 2 pontos. Então, se você está com 18, já caiu para 16, você passou de hipertenso severo para hipertenso leve. Se você está obeso, por exemplo, deveria ter 70 quilos, você tem 100 quilos a mais, ou seja, imagina, o cara diz assim, olha, eu pego um pacote lá na Sulanca com 10 quilos, vou para minha casa a 100 metros, chego arfando lá com 10 quilos a mais. E o cara que tem 30 quilos no corpo, como é que vai ser? O coração bombeando para esses 30 quilos, tá certo, a mais. Os órgãos trabalhando para 30 quilos a mais, ou seja, mais. Então, se você perde esses 30 quilos, não há necessidade de tomar alimentos mais, remédios mais. Além do mais, Marvel, se por acaso apenas e tão somente a pressão baixasse, mas baixa tudo. Você melhora a autoestima, você melhora o funcionamento dos órgãos, você melhora o interesse sexual, a libido, a potência sexual, você melhora a fabricação dos seus hormônios, você aumenta a taxa, por exemplo, da serotonina, que em última análise nos deixam felizes. Entendeu, Marvel? Ou seja, essa sensação que eu estou aqui, cara, eu andei 300 quilômetros de carro agora, de madrugada, cheguei aqui com um sorriso, poxa vida, minha vida é assim, eu chego assobiando, eu sou feliz, eu estou extremamente feliz, porque minha serotonina está alta, eu faço o que quero, e para fazer o que quer, e para ter minha liberdade, eu tenho que trabalhar muito. A gente só é livre quando trabalha, entendeu? Ninguém é livre quando tem amarras econômicas, sociais, e quando a gente tem ódios no coração. Você fica aprisionado a você próprio, entendeu? E como eu não tenho ódio no meu coração, e trabalho, tenho saúde, eu sou um cidadão livre na acepção da palavra. Então, nesse caso, o tratamento é mudança de estilo de vida. Perda de peso para quem está sobrepeso ou obesidade, perda de peso consistente. É uma dieta balanceada, não precisa ser uma dieta revolucionária, tá certo? Reduzir o sal da cozinha. Nós, nordestinos, comemos 12 gramas de sal, precisamos comer pelo menos 6, metade, Mávio Alves. Ou seja, dá para comer, não é comer absolutamente insosso, como é uma dieta para o paciente que está fazendo hemodiálise, não. É uma dieta com pouco sal, sem um saleiro, na presença de saleiro, sem você colocar sal adicional na batatinha e assim por diante. Aí você vem, você perde peso, começa a caminhar. O exercício ele é tão importante que ele muda completamente a estrutura da pessoa. Ou seja, seriam precisas 5, 6 drogas para que eu suplementasse para pessoas que não se fazem exercício. Fundamental. Você veja, eu não falei em remédio. Então, se eu pego uma pessoa com 18 por 12, eu tenho 3 meses para baixar para 12 por 8, apenas com mudança de estilo de vida. Então, gente, muita gente diz assim, mas eu não consigo fazer sacrifício, eu não consigo deixar de comer doce, eu não consigo deixar de tomar tocinho. Se você não encontra tempo para a doença, no dia que você adoecer, você vai encontrar. Você não encontra tempo para a sua saúde, você vai encontrar tempo para a doença e assim por diante. Então, outra coisa que é importante, é filosófica, é fundamental, a minha vida, eu só invisto nela porque eu preciso dar esse plus, essa vida que vai sobrar, Mavel, para alguém. Ou seja, eu tenho que oferecer o dom mais precioso que um ser humano tem, que é a liberdade e a vida, para alguém. Para que você vai viver só para sofrer? Então, a gente vive a mais para quê? Porque eu quero ver meus netos crescendo, quero ver meus filhos crescendo, eu quero ver meus amigos vitoriosos na vida, eu quero ver meu país poderoso, eu quero ver as pessoas felizes. É para isso que você tem. Ou seja, a gente quer viver mais para que a gente possa doar esse tempo e essa visão para pessoas que a gente ama e assim por diante. Então você tem que arranjar na vida algum interesse, filhos, uma carreira. Jogar dominó lá na praça não é motivo. Não é motivo, aí você vai passar o tempo de sua vida e mais nada. Então, Mávio, a grande revolução da medicina é a mudança do estilo de vida. Doutor Dilson, e completando aí a pergunta anterior, como estão os serviços ambulatoriais aí do SUS em Pernambuco pelo país? Nós vimos semana passada um vídeo que viralizou, né? O Hospital da Restauração lá no Recife, caindo lá o teto de gesso, água em pacientes, inclusive a pessoa que filmava dizia, olha, tem gente aqui entubado e está caindo água em cima. Foi uma situação lamentável. Olha, Marvel, parece que a pandemia
Nesses 2 anos piorou tudo, mas não era assim. Já de 2010 a 2014, a quantidade de consultas ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, né, o DataSUS, mostrou que houve uma queda de 18% dos procedimentos ambulatoriais, ou seja, consultas médicas de uma maneira geral, exames de uma maneira geral. Houve uma queda sistemática. Nesse período também, nesse pequeno período também, houve uma queda importante também do financiamento do SUS. Nos anos que foram mais perto da gente aqui, 2019 a 2021, houve uma queda mais leve, mas houve uma injeção de valores muito altos por conta da pandemia. Então, a pandemia é o seguinte, ao mesmo tempo que ela ofertou mais leitos hospitalares, mais leitos de UTI, os gastos foram bem maiores, tá certo? Em compensação, a oferta ambulatorial também caiu. Claro, e caiu desproporcionalmente, radicalmente, porque, veja, muitos hospitais, Marvel, fazem transplantes de fígado, transplantes de coração, Oswaldo Cruz, Hospital Português, eles deram toda a ênfase, era importante para a Covid. Gente, mas o paciente com Covid, ele ficava em alas especiais, ficava em UTIs especiais, e o mundo não pode se girar em torno de Covid. O que é que aconteceu? Meus cardíacos foram desprezados, meus 5 milhões de cancerosos, meus quase 1 milhão de aidéticos, meus 300 mil tuberculosos, minhas criancinhas foram abandonadas. Por quê? Ora, se o profissional de saúde estava protegido com luva dupla, duas máscaras N95, parecia mais um robô, essas crianças, esses ambulatórios deviam estar abertos, Marvel, não podia ter fechado, entendeu? Não, com todas digamos assim, as coisas que a Anvisa preconizava, uso de máscara, distanciamento e assim por diante. Então, esses pacientes ficaram abandonados. Tem paciente que está há meses e meses sem ver o seu cardiologista porque colocou um marca-passo. Então, houve uma queda muito grande. E apesar da Covid estar praticamente no seu ocaso, né, que ela vai ficar endêmica, ela não vai desaparecer, gente, ela vai ficar igual a gripe. Eu me lembro que nas primeiras campanhas que nós tínhamos de gripe, 30 mil pessoas morriam por ano de gripe. Hoje morrem muito menos, 500 mil pessoas por ano, e geralmente os mesmos grupos de risco. Idosos não vacinados, doentes com baixa imunidade, cancerosos, aidéticos e tudo. Ou seja, os mesmos grupos de risco que é para a gripe, são para as outras doenças e assim por diante. Então, nesse caso, o sistema de saúde ela não poderia ter feito o que fez dessa maneira. Porque, veja, mesmo com o caso do Covid, desde janeiro, o caso está caindo cada dia mais, os serviços não foram abertos em sua totalidade, entendeu? Então, as pessoas, os milhões de doentes... Olha, a Covid é transitória. As doenças cardíacas, elas patinam em 390, 400 mil mortes há décadas. Ou seja, a Covid vai acabar, vai ficar reduzida ao mínimo endemicamente, mas as doenças cardíacas, as pulmonares, os milhões, são 5 milhões e 600 mil cancerosos que fazem tratamentos ativos aqui no Brasil, estão abandonados, Marvel Alves. Então precisamos reforçar isso aqui e redirecionar o Sistema Único de Saúde para ver essa quantidade imensa de pessoas que perderam o time sensitive, como diz o americano, ou seja, perderam o tempo de fazer o tratamento. Porque quando eu pego uma mulher com câncer de útero, câncer de mama, e eu adio o tratamento dela, eu reduzo a possibilidade dessa mulher sobreviver. Ou seja, isso é uma coisa que foi criminosa, entendeu? Ou seja, eu chegava aqui no duelo da Câmara, estava lá uma emergência separada para a Covid e um UTI lá embaixo separada do hospital. Por que as outras partes não funcionavam plenamente como funcionavam antes? Por que o cara não continuava fazendo os mesmos cateterismos e as cirurgias cardíacas com todos os protocolos? Porque os protocolos existem para isso aí. Então, infelizmente, o que a gente vê é que o principal sistema público do mundo foi claudicante e as autoridades, né? As autoridades, de uma maneira geral, quando tem uma guerra da Ucrânia, o sistema funciona, doutor. Enquanto os russos estão bombardeando e os ucranianos estão trocando lá bombas e tiros aqui, o serviço tem que funcionar. Ou seja, a saúde tem que funcionar, que ela é essencial para o ser humano. E eu espero que isso sirva de lição para as próximas hecatômbes que possa haver no Brasil, ou guerras, ou
pandemias ou endemias, a gente consiga ser mais maduro e não fazer isso aí, não parar um sistema de saúde, mandar os médicos para casa e abandonar a população à sua própria sorte. Muito bem. Olha, minha gente, quem faz um ecocardiograma com o Dr. Dilson Assunção recebe gratuitamente o eletro e economiza R$200. E quem realizar exames com valores acima de R$100 receberá gratuitamente sumário parasitológico. Só o laboratório da Policlínica pode fazer promoção desse porte, pois tem 5 unidades em Pernambuco, 2 em Alagoas. Ligue 36610012 e o 996730635. Muito bem, doutor Dilson, vamos lá. O casamento está em crise, né? No mundo. É uma pena, no mundo todo. Vamos lá, por múltiplas causas, mas não seria um exagero pessoas aparentemente saudáveis optar por trocar um relacionamento a dois pela adoção de um pet, como a gente vê aí, ou até de personagens de ficção? Tem aquela bonequinha japonesa que o pessoal está casando com ela, né? Rapaz, olha... Qual a explicação para isso? Já imaginou o poderoso aqui ver um desenho animado, né, de um personagem, eu quero casar com ele? Isso é saudável? É loucura? O que é isso, hein? Olha, meu pai diria que isso é loucura, mas as pessoas mais inteligentes emocionalmente dizem que é a modernidade, né? A bonequinha japonesa, ela caiu na graça realmente de algumas pessoas. Caiu, né? Mesmo, foi na graça. Olha, e não é que ela seja bonita, cabelinho azul e tudo mais, mas a gente imaginava que era uma outra pessoa que fazia isso, casava. No Japão você pode casar. São os fictossexuais. Você escolhe um símbolo, você casa com a pessoa, você compra o molde para ela, não tem nada sexual. Ou seja, você conversa com sua boneca, você traz presente. Totalmente virtual, né? É totalmente virtual. Nesse caso dos fictossexuais, eles recebem uma representação física, uma boneca mesmo, entendeu? Certo. Ou seja, e aí é o seguinte, há ciúmes entre eles se ele trouxer outra boneca. Ou seja, o universo... Mas não tem relação. Não tem relação não. O problema é todo na... Essas pessoas geralmente são muito inteligentes, trabalham geralmente com o mundo virtual. Que é doido, mas... É chamado metaverso, né? O metaverso, como ele chama hoje, foi até criado pelo Facebook, metaverso, você criar uma vida como você gostaria de ser. Por exemplo, o cara é uma pessoa frustrada, mas ele passa a ser um grande líder. Ele cria um espaço onde ele cria um personagem, onde ele é um grande líder, é um falastrão, onde ele chega e ele abafa. Ou seja, é o homem da capa preta, é o velho da lancha. Ou seja, o cara é o top do top. E aí você vive essa vida virtual. Você, cada dia mais, você é uma porcaria na vida real. E você é um grande personagem na vida virtual. Que na vida virtual basta você colocar ou seja, os ingredientes da pessoa. Força, coragem, liderança, tudo que ele não é na vida. Então, na verdade, o casamento ele já tem muita concorrência. Ele tem a concorrência do dia a dia. Ele tem a concorrência das redes sociais porque 50% dos casamentos até 8 anos terminam acabando, hoje principalmente pelas redes sociais. Ou seja, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, onde as pessoas simplesmente assediam umas às outras sem nenhuma barreira, entendeu? Mesmo que você chegue lá no celular da esposa ou do esposo e olhe lá que alguém o assediou e ele não aceitou o assédio, mas muita gente, só pelo fato de ter sido assediado, acha que você deu uma brecha e tudo mais. Ou seja, metade dos casamentos, quando você casar, você diz, poxa vida, eu tenho que planejar a saída desse casamento daqui a 8 anos, porque metade vai acabar, metade. Aí a concorrência que você tem, veja, isso aí é o casamento normal, é o casamento que você conhece, o casamento cristão, de uma maneira geral. Aí, resultado, e as outras concorrências? Aí tem o ficto personagem, ou seja, você casar com um personagem. Aí tem um pequeno percentual que substitui filhos, relacionamento por animais, geralmente por pets, cachorros e gatos e tudo mais. Dá menos trabalho, não vai para a justiça, não faz bullying, não tem ciúmes, que é a coisa que a humanidade pode ter, ciúme, entendeu? Ciúme é um sentimento desagregador, assassino, doentio. Ou seja, o camarada não vai fazer disputas judiciais, entendeu?
Chega em casa, se quiser ficar calado, fica, se não quiser. Se sair com os amigos, vai sair com os amigos, voltar. Não tem ninguém perguntando se bebeu, se O cachorro não late reclamando. Muito, o que é que ele faz? Abana o rabo e você bota uma coisinha para ele, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ou seja, além dessas concorrências, tem as desistências. Tem pessoas que são assexuais ainda. Ou seja, quando eu falo assexual, ele não se define por ele. Ele não gosta nem de homem nem de mulher. Ele não gosta de sexo, ele horroriza. São 5% da população do Brasil. É assexual. Além do mais, vem o que mais? Vem o seguinte, a modernidade, Mávio Alves. Ou seja, eu estava vendo lá um relatório... Abraço a um sujeito assexual que está saindo aqui. Um relatório da ONU que diz que as tendências sexuais já existem mais de 250. Eu pensei que era só aquele alfabetozinho que era LGBTQIA+. Mas tem 250, não dá nem para decorar. Aí você veja... aí o camarada lá, ele se inclina para o sexo feminino, depois vai para o sexo masculino, entendeu? Aí se inclina do sexo masculino e vai para o sexo feminino. Ou seja, com tudo isso, o casamento está sendo bombardeado. Ou seja, o casamento é mais bombardeado que as bombas de desintegração que a Rússia joga contra a Ucrânia. Ou seja, terra arrasada, entendeu? Ou seja, vai sobreviver muitos poucos prédios em pé. E acontece muito poucos casamentos em pé. Alguns casamentos ficam em pé, um se sustentando no outro, entendeu? Os prédios ruindo, né? A ruína, quer dizer, não, vou ficar porque já estou velha, etc e tal. E um fica prisioneiro do outro. Então é como se eu fosse, Mário fosse meu prisioneiro e a chave está comigo. Então fica um prisioneiro do outro, um é carcereiro do outro e assim por diante. Deus me Ou seja, precisamos revigorar, porque a família, gente... é a fonte de tudo, é a célula máter da sociedade. A família é tudo que sobra na... Se acabar a família, acaba a humanidade, né, doutor Dilson? É muita bomba atômica que se joga contra a família. Então, por isso que eu sou um ardoroso defensor da família e eu gostaria que as raízes, as âncoras da vida fizessem com que a família vociferasse, porque é a família que conduz um país, é a família que conduz uma nação, é a família que conduz esse mundo. Bom, seguindo aqui da nossa conversa com o Dr. Dilson Assunção, eu quero lembrar você, a Policlínica Dr. Dilson Assunção informa que o seu Departamento de Medicina do Trabalho realiza há mais de 30 anos o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tem também o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Laudo Médico de Insalubridade e Periculosidade, entre outros exames. Dê uma conferida lá. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho aí, dona Judite, que tem uma tontura, né? Mas antes disso, muitos brasileiros com inclinação bi ou homossexuais com alto padrão financeiro procuraram mães de aluguel para serem fecundadas em laboratório, já que é permitida a união civil entre essas pessoas do mesmo sexo. Por que não fazer esse procedimento aqui no Brasil? Por que procurar lá fora, doutor Dilson? É mais seguro? Apesar digamos assim, da união estável entre homens ou entre mulheres, já existia há bastante tempo, essas regras estavam desatualizadas há 18 anos. E quem tinha dinheiro, e o dinheiro é o império de tudo, o cara pegava lá, pegava o seu espermatozoide e ia lá e implantava em quê? Numa ucraniana, numa italiana, e vinha para cá e tudo certo. Aconteceu com Paulo Gustavo, famosíssimo, e Paulo Gustavo morreu, né? Grande ator. Ele teve um filho dessa maneira, entendeu? O que é que ele fez? Ele fez uma barriga de aluguel e nasceram 2 gêmeos. Um casalzinho de gêmeos aí que está sendo criado por Thales Breta, que é seu companheiro, que morreu, né? Veja só que o Conselho Federal de Medicina, pressionado pela essa modernidade, ele resolveu que nós médicos, nós resolvemos as coisas por resoluções, como advogados por portarias, por leis, decretos e tudo mais, por resoluções. E o Conselho Federal de Medicina, atrasado já uma quantidade de tempo, já 18 anos, resolveu regulamentar isso aí, que você pode realmente no Brasil fazer inseminação. Legal. Como é que seria essa inseminação?
Vamos colocar 2 homens homoafetivos, 2 homens. Um deles cede o esperma. O outro vai ceder o óvulo de um parente até 4º grau. Quer dizer, nas leis do Paquistão, da Ucrânia, da Índia, da Itália, isso não existe lá. O cara vai lá e paga lá $100 mil, R$500 mil e faz uma barriguinha de aluguel e traz o menino para cá. O nome já é barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Aqui no Brasil, você vai ter que escolher, no caso, você vai ter que ter a genética dos dois. Porque você vai ter a genética majoritária de um, que vai ceder o espermatozoide, que vai ser 50%, né, com as características genéticas e fenotípicas, e vai ser um parente até 4 graus. Por exemplo, ele pode escolher, se quiser, o óvulo da mãe dele, o óvulo de uma irmã, de uma prima e assim por diante. E já o primeiro bebê já aqui feito em cima dessa lei aqui, já foi no Brasil, acabou de nascer, inclusive é gêmeo, foi um engenheiro, tá certo? Um engenheiro lá de Brasília, que baseado na portaria, baseado na resolução do Conselho Federal de Medicina, fez exatamente como deveria ser. Você fez o processo correto e como a inseminação ela pode ser virtual, você faz laboratório, depois implanta no útero, né? Isso. Foi um gêmeo, tá certo? Porque a chance da barriga de aluguel ser gêmeo, trigêmeo, quadrigêmeo é muito grande, tá certo? Obviamente, hoje dá para fazer até a sexagem. Dá para escolher o sexo que você quer do bebê. Dá para ver antes se o bebê vai nascer com algum defeito. Geralmente, esses que são inviáveis, ele já geralmente... Descarta já e tudo mais, e assim por diante. Então, gente, isso não é mais ficção, tá certo? A barriga do aluguel aqui, quem quiser, consulte lá um advogado, por exemplo, Marvio Alves é um dos maiores advogados desse país, Conselho Federal de Medicina, resolução, e aí o seguinte, faz aí um médico, né, que faça essa parte genética, né? Aqui em Pernambuco nós fazemos essa parte aqui há já muito tempo, e você, nesse caso, vai ter o seu rebento, o seu herdeiro, tendo parte do sangue de um, parte do sangue do outro. Isso serve para homens e também serve para mulheres. Agora, para mulheres, vai ter que ter um doador externo, porque ela não pode ceder ambos os óvulos, tá certo? Ou seja, nesse caso aí teria que ter um doador externo. Parente, né? Também. Parente também até o 4º grau. Para entregar o espermatozoide. Espermatozoide. A revista Veja um tempo desse mostrou que um camarada, segundo ele, era altruísta. Altruísta é o seguinte, é um camarada que faz o bem sem saber a quem. Resultado, ele doava o seu próprio sêmen e ele doou para mais de 50 mulheres no hotel de São Paulo, tá certo? E ele ia com a própria esposa. Agora, no caso desse aí, fora do sistema de segurança da saúde, é perigoso, porque você não sabe se o cara tem AIDS, entendeu? Todos esses exames têm que ser feitos antes, mas ele, segundo ele, já fecundou mais de 50 mulheres que os maridos tinham azoospermia, ele não tinha esperma, entendeu? Ele cedia lá. Eu não sei como é que ele cedia. Não sei como era o processo, se era natural, ou seja, uma relação sexual, ou se ele se masturbava e colocava o sêmen injetado na vagina da mulher, mas ele seria aqui. Achei um processo meio estranho, entendeu? Mas ele disse que já fez 50. Segundo, tem a questão patrimonial. Porque, veja, de qualquer maneira vai ter 50% do sêmen dele. Não tem contrato. No DNA, ele é o pai. Ele era um pobre de Jó. Tudo bem, mas se ele fosse um milionário, ia demandar talvez coisas patrimoniais no futuro. Ou seja, gente, o bom na vida é andar na lei, o império da lei que é importante. Se você tiver, procura as autoridades sanitárias, que elas vão fazer você e um bom advogado vão fazer aqui no Brasil, com toda a segurança, a sua barriga de aluguel. Vamos lá, dona Judite relata aí, tem tontura, vontade de vomitar ou levantar a cabeça. 68 anos de idade. É hipertensão diabética. Tontura ao levantar a cabeça. É comum, doutor Dilson? Olha, é comum, principalmente no hipertenso e no diabético. Ou seja, tanto a baixa de pressão, que a gente chama de hipotensão, como a pressão alta, que é a hipertensão, elas podem desequilibrar a homeostase, a química cerebral e fazer com que você tenha problemas do labirinto e ter tontura e náusea. O centro da tontura e da náusea é dentro do ouvido interno. Então, muitas vezes o paciente tem a famosa síndrome de Meniere, que é uma tontura rotatória, que vem com náuseas e muitos vômitos em jato, muitas vezes
esses pacientes têm condição mais grave. Então, nesse caso, Marvel Alves, e a diabetes também, tanto a glicose acima de, por exemplo, de 126, que é o critério de diabetes, como também ela muito baixa, abaixo de 70, também pode dar isso aí. Então, tanto a hipoglicemia pode dar. Mas as causas mais comuns de tontura são as labirintopatias, as doenças do labirinto, que fica dentro do ouvido interno, na cóclea aí, que é bastante comum. Essa doença de Meniere é pior ainda, porque ela vem com náusea, vômito, e ela é grave, Marvel. Você imagina, você mexe na cabeça e o mundo roda a teus pés. É aquela mesma sensação do camarada que bebeu 2, 3 litros de cachaça pela boca da garrafa e quando olha para cima pensa que o mundo vai cair. Como já falei, a hipoglicemia é muito importante em diabéticos, em pessoas que comem assim com horários bastante errados. O cara toma café de 4 horas da manhã e vai almoçar de 2. Obviamente, às 2 horas o açúcar está abaixo de 60 e eu posso ter tontura e assim por diante. Alterações da pressão para mais ou para menos é outra coisa que acontece bastante. E no diabetes tem uma coisa importante que é a hipotensão postural. Hipotensão postural, gente, é o seguinte: uma pessoa como eu, Marvel Alves, que não somos diabéticos, a gente se levanta rapidamente, em 1 milésimo de segundo, a pressão que vai cair quando eu me levanto, ela fecha o vaso e ela fica na mesma coisa, 12/8. No paciente diabético, esse 1 milésimo de segundo não existe, Marvel. Existe. Ele se levanta, a pressão vai para 9/6 e fica 9/6, ele termina caindo. Ele tem que se levantar devagar. Então, a hipotensão postural pela postura é importante. A anemia, muitas mulheres menstruam demais, têm anemia, muitas vezes não come produtos que têm muito ferro. Anemia, por você oferecer para os órgãos pouco ferro que transporta a hemoglobina, você pode ter tontura, Marvel Alves. Então, muitas vezes, a gente procura 1000 doenças, quando vai ver, o paciente está com 10 gramas de hemoglobina e assim por diante. Então, problema do coração, arritmias. No meu campo, por exemplo, o cara tem uma fibrilação atrial, aquelas batidas erradas, Marvel Alves, elas não bombeiam sangue. Então, por exemplo, se eu tiver 10 batidas, 4 batidas erradas, ou seja, taquicardia, fibrilação atrial e tudo mais, contrações ventriculares prematuras, elas não são efetivas. É como se eu tivesse 40% do meu trabalho cardíaco ineficiente. Então, uma arritmia, ela pode bastante dar isso aí. Uso de medicamentos, tem medicamentos que dão bastante tonturas, meu Deus do céu. Então, medicamentos para pressão, medicamentos para diabetes, medicamentos para depressão. Então, o médico ele tem que procurar bastante. Então, como são muitas causas, o médico é feito um advogado e principalmente um delegado de polícia, ou seja, ele parte do sintoma e no exame, e no anamnese, com exame clínico e exame laboratorial, ele chega ao diagnóstico preciso. Então, dona Judite, vamos procurar um pouquinho, lembrar outra coisa também, no diabético, ela é diabética, o sangue nasce e vive 3 meses, então a hemácia que nasceu agora no sangue do Dr. Dilson vai morrer daqui a 3 meses, vai ser substituída por outra. No diabético se demora 2 meses. Isso quer dizer que o diabético tem que trocar o sangue em torno de 5 litros a cada 2 meses. E eu e Marvel Alves temos que trocar 3 meses. Então ele está sempre com déficit de sangue, está sempre com anemia. Meu Deus do céu. Bom, pergunta aqui. Bom dia, doutor. A água, limão e vinagre de maçã é bom para a saúde ou não? Nada individual, meu amigo velho, é bom para a saúde. Nada individual. Ou seja, o que é bom para a saúde é você se hidratar até 2, 3 litros de água por dia, você comer alimentos fartos e coloridos, tá certo? Uhum. Você comer uma boa gordura, carne magra, peixe, frango, ou seja, nada individual. Tudo isso é modismo. Vinagre é bom para você colocar na salada. Na sua salada, excelente. Eu não gosto, mas meu filho adora, entendeu? O limão é excelente, é uma fruta cítrica, mas ele perde de 10-0 por quê? Para pimenta. A pimenta tem muito mais ácido, a acerola e assim por... Ou seja, tudo que você quiser comer, você come, mas nada individual. Cebola é bom, mas nada individual serve para nada, meu filho. Alho é bom, mas nada individual. A regra é essa. A dieta é um composto macronutrientes de grandes carboidratos, as massas, gorduras essenciais, excelentes, e as proteínas, carne, peixe. A melhor proteína que existe no mundo, a melhor proteína é o leite materno, que não pode ser bebido só pelo bebê. É o mais completo. Um ser humano pode se formar até 2 anos tomando exclusivamente leite materno. Sem contar que ainda o leite materno tem uma coisa importante, tem os anticorpos que os outros alimentos não têm. O segundo melhor alimento que existe no mundo é ovo.
O velho bife do Oião que eu adoro. Entendeu? Esse é o melhor. Se eu, de repente, hoje, na minha idade, se eu quiser ser um halterofilista, eu vou ser, desde que eu coma 30 ovos por dia. E bom, pratique... 30 ovos, isso quer dizer só a clara, viu, gente? Só a clara. Só a clara, porque a gema é onde concentra todo o colesterol. Você pega aqueles camaradas que levantam 500 quilos, 400 quilos, 300 quilos, a dieta dele é a base de quê? A base de a albumina. Onde é que tem albumina, gente? Na clara de ovo. Clara de ovo. Ou seja, você vê a Graciane Barbosa, aquela mulher de Belo, que a coxa dela é maior do que minha barriga. A mulher come 900 ovos, é dono de uma granja, 900 ovos. Deve ser, olha, quando ela ficar velha, doutor Dilson, como é que vai ser? Ela praticamente não tem gordura, ela só tem músculo e osso, entendeu? Por quê? Ela só come proteína, a maioria à base de ovo, né? Porque não dá para você comer 5 pratos de não sei o quê. Ela come o quê? Fez um acordo com a granja, ela come 900 ovos por mês e tem Só a clara. Só a clara. Então é assim que a gente melhora a vida das pessoas, entendeu? Nada individual, entendeu? Ok. Como o alho, como a cebola, como o limão, como a sua carnezinha de porco sem gordura, feijão, arroz, farinha, carne. Ou seja, a dieta tem que ser multicolorida. Doutor Dilson, vamos à nossa frase da semana. Olha só, a liberdade é a grande verdade livre. Viva verde, viva livre, viva a livre verdade. Eu queria só dizer o seguinte, se eu pudesse dar um conselho a um filho meu, eu daria o seguinte conselho. Então, Marvel, se eu pudesse dar um único conselho a um filho meu, eu daria o seguinte conselho. Não prenda, não aperte, não sufoque quem você ama. Pois quando o abraço vira um nó, já deixou de ser laço e vai suprimir a maior pilar da vida, que é a liberdade. Deixe as pessoas irem, elas podem ir e voltar quando quiserem. Ou seja, você tem que fazer feita a Juma Marruá, doutor. Ou seja, deixa as pessoas livres, as pessoas vão e voltam quando quiserem. Muito bem. Olha, você assiste o programa completo no Giro TV, né? E também aqui pela nossa... internet fica gravada aí, você pode pelo Facebook, né? Compartilhe, assiste, divulgue aí o nosso programa. Segunda-feira tem mais e eu volto às 11 horas com Falando Sério. Hoje é aniversário, né? Você vai lembrar o nome: Ascenso Carneiro Gonçalves Ferreira. 9 de maio, aniversário de Ascenso Ferreira. Se fosse vivo, óbvio, né? Estaria no Guinness, estaria completando 127 anos. E nós vamos fazer um programa hoje com o pessoal da APLE, que é a Academia Palmarense de Letras, são poetas e também escritores. Vamos falar aí, fazer a nossa homenagem a esse grande nome da literatura palmarense. Um abraço a você que ficou com a gente. Às 11 horas eu estou de volta e agora você fica com o Nixon Pinheiro no Bom Dia Cultura. Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.